Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e hoje eu tô em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje a gente vai falar do HGRU11, um FII híbrido com predominância do setor de varejo que é concorrente do TRX-F11. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o preço justo dele, Magic Number, desvantagens e desvantagens e muito mais. O HGRU11 é um fundo da gestora Credit Suisse e no dia que eu tô gravando esse vídeo a cotação dele tá girando algo em torno de R$130. Ele distribuiu nos últimos 12 meses R$8,20, o que dá aí um dividend yield de 6,31%. Ele tem um patrimônio de 2,2 bilhões de reais e seu valor de mercado é de 2,4 bilhões de reais, o que dá um PVP de 1,10. Que a gente pode ver que ele tem mais de 94 mil cotistas e esse FII movimenta diariamente quase 8 milhões de reais. Em dezembro, o HGRU pagou 68 centavos de dividendos, em janeiro ele vai pagar 0,72. Aqui pelo gráfico a gente pode ver que a distribuição de dividendos desse fundo é bem uniforme, o que é bem positivo. Em relação à composição da carteira do HGRU, o que nós podemos perceber é que ele não é 100% do setor de varejo, diferente do TRXF. Ele tem alguns outros setores e classes de ativos aqui. Então vamos ver como que está distribuído sua carteira em relação à classe de ativos. Então aqui a gente pode ver que eles têm 4% em FIIs, 11% em SPVJ11, que é um fundo imobiliário do setor de varejo e é uma negociação apenas para investidores qualificados. 13% está em renda fixa e caixa e 73% em imóveis, sendo que eles não são compostos apenas por imóveis de varejo, eles possuem também imóveis do setor educacional. Um dado muito interessante que nós podemos ver aqui é que a vacância do fundo HGRU11 é nula, ou seja, não existe nenhuma vacância nesse fundo. Outro dado interessante para se comentar, mas que não tem uma extrema importância, é o fato do preço por metro quadrado, que é muito maior no setor educacional do que no setor de varejo. Aqui nesse fundo, assim como no TRX-F11, existe uma boa concentração de inquilinos, sendo que 41% da receita vem no Big Supermercados, 26,5% da Pernambucanas, que é do setor de varejo, 10% da IBMEC, 7,6% da Estácio e 6,5% da AMB Morumbi, que são do setor de educação. Os imóveis estão localizados em 6 estados diferentes, sendo eles São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, sendo que 70% deles estão em São Paulo. Agora falando em relação aos contratos, nós chegamos num ponto muito positivo, porque 92% deles são atípicos e todos eles com vencimento para depois de 2024. Esses contratos atípicos são bons porque o inquilino teria que cumprir o contrato até o final e caso decidir rescindir o contrato, ele teria que pagar uma multa rescisória de todos os aluguéis até o final do contrato, o que é excelente para o fundo. Nesse gráfico aqui nós podemos ver que 86% dos contratos são revisionados utilizando o IPCA como medida de reajuste, o índice de reajuste e 13% com o IGPM. Agora vamos aqui para a parte que eu sei que vocês gostam, que são os números. Começando aqui pelo Magic Number, que para quem não sabe, o Magic Number é a quantidade de cotas que você precisa ter para conseguir comprar uma nova cota no mercado sem precisar desembolsar nenhum centavo do seu bolso. Você poderia comprar uma nova cota do mercado apenas com os rendimentos que você estaria recebendo desse fundo. No caso da HGRU, o Magic Number é de 191 cotas, ou seja, você precisa de 191 cotas para conseguir comprar mais uma só com os rendimentos sem precisar tirar nenhum centavo do seu bolso. O próximo número que a gente vai calcular é o preço justo, o mais importante entre esses dois. Preço justo basicamente, teoricamente, é o preço máximo que você pode pagar por aquele fundo. Para a gente fazer esse cálculo, você precisa achar duas coisinhas. A primeira delas é saber quanto o fundo vai distribuir nos próximos 12 meses e também qual que é o mínimo de dividendos que você aceita receber. Eu considerei os mesmos dividendos de 2020, calculando uma média dos últimos 12 meses. E eu considerei que o mínimo que eu aceito receber é de 7%, o mesmo número que eu considerei
migrei para o TRX-F11. Com esses números a gente chegou num preço justo de R$ 116,57. Mais uma vez eu vou dar um alertazinho aqui, inclusive vou deixar aqui, ó, botão de alerta, porque é muito importante vocês saberem que deu R$ 116,57 usando os meus parâmetros e usando 7%. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo aqui considerando 6% e o preço justo seria de R$ 132. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou citar aqui alguns pontos positivos e pontos negativos desse fundo. Começando pelos pontos positivos, o primeiro deles é o fato de 92% dos contratos serem atípicos, o que dá pra gente uma certa estabilidade e previsibilidade. Segundo ponto positivo é que o HGR11 possui 0% de vacância, um ponto aqui que a gente realmente precisa considerar. O terceiro ponto positivo é que os inquilinos são grandes redes, tanto varejista quanto educacionais. O quarto ponto positivo é o fato da gestão ser da Credit Suisse, uma excelente gestora. Agora vamos para os pontos negativos. E os pontos negativos desse fundo são a grande concentração de inquilinos e a grande concentração no setor de atuação e localidades, considerando que 70% de todos os imóveis estão localizados em São Paulo. Outro ponto negativo é que o meu preço justo está muito longe do preço que está atualmente. Agora que eu já analisei o HGR11 e o TRX-F11, eu queria que vocês deixassem nos comentários se vocês querem que eu faça um comparativo entre esses dois fundos de varejo. Deixem nos comentários que eu só vou fazer se vocês comentarem bastante. Beleza? Um abraço pra vocês. Não esquece que pra ficar rico tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês. Falou!